Eu declaro que a partir de agora e a cada dia mais e mais, todos vocês que estão nos assistindo aqui, entrem em um crescimento exponencial no nível intelectual, mental, emocional e físico. A partir de agora, sua mente fica muito mais alerta, muito mais consciente e você passa a ser o melhor escolhedor da realidade. E nunca mais será como antes, pois todos os recursos já estão dentro de ti. E os que você acha que não estão, você pode criá-los com aqueles que você já tem. Está feito. Sagrado Masculino Podcast no ar hoje com a segunda parte do papo que tivemos já na semana passada com Lucas Naves, ele que é doutor honoris causa em psicanálise, mestre em neurociência, um grande conhecedor da PNL, reconhecidamente na América Latina e até mesmo, por que não dizer, no mundo. Paulão, semana passada foi muito legal, né? O cara sabe demais realmente, né? E hoje vamos dar sequência, né? Cara, é um espetáculo, né? Acho que quem gostou da conversa na semana passada, do episódio que a gente soltou, vai ficar, assim, mais maravilhado ainda com o que vai soltar essa semana. Vamos lá, gente, dá sequência. Perfeito, Lucas. Lucas, você falou sobre rapport, né? E rapport é como se a gente estivesse entrando mais ou menos, vamos dizer assim, né? Como as pessoas gostam de falar popularmente, na mesma vibe ali de pensamentos e sentimentos, né? Para que a gente possa trocar uma ideia, bater um papo. Na psicanálise a gente chama isso de transferência, né? Você conseguir entrar na mesma linha de pensamentos ali, né? Que o seu paciente, para poder também devolver alguma coisa que faça sentido para ele, né? Devolver no sentido de pergunta. E eu me lembro que você falou aqui hoje sobre mecânica quântica, que para mim é uma curiosidade muito grande, porque eu acho que eu já falei para você, né? Eu também sou um ressonante, eu sei que você é, e gosto muito do trabalho, por exemplo, que faz o professor Hélio Couto. Eu sei que você tem um conhecimento muito profundo sobre isso, e quando a gente fala sobre entrar em fase com o outro para que a gente possa trocar ideias, a gente também pode falar de entrar em fase, e entrar em fase seria, gente, pensar parecido, sentir parecido, né? Mais sentir do que necessariamente pensar, né? Quando você sente, você começa a literalmente trocar informações com o outro. E quando a gente sente, vamos dizer assim, dentro de uma determinada linha de informação, vou colocar assim, ou eu não sei como é que eu posso dizer, a tendência é a gente começar a pensar de acordo com aquilo que queremos, vamos dizer assim, evoluir numa conversa, né? E você, quando fala de ressonância harmônica, eu vejo você falando de uma forma espetacular, porque você explica exatamente como funciona essa noção de entrar em fase com uma frequência de pensamentos e sentimentos que te conecta com uma informação mais elevada, como de alguém que você estuda, de alguém que você lê, e isso facilitar o modo como você tende a se desenvolver dentro daquilo que você está estudando, ou aprendendo, ou aplicando, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quando você trata, por exemplo, no caso da sua principal especialidade, que é a hipnose, né? Porque imagino que você deva ter desenvolvido-se assim também, né? Buscando entrar em fase com grandes hipnólogos e grandes conhecedores do assunto para desenvolver o seu trabalho. Perfeito. Na verdade, eu tenho até condicionado a minha mente a pensar tudo em termos de ressonância. Aquilo que conecta, aquilo que desconecta, né? Aquilo que eu acesso e aquilo que eu não estou acessando, por que que eu não estou acessando? Ou por que que tal situação ruim veio para minha vida? Na PNL, rapport é um estado de resposta que vem do inconsciente e se manifesta de forma não verbal, ou seja, é involuntário. Gosto ou não gosto de alguém, o corpo fala, não é mesmo? Uhum. Na mecânica quântica, quando você entrelaça duas partículas, acontece uma interferência construtiva, né? A informação de uma trafega para a outra, porque elas estão no mesmo comprimento de onda. Na nossa vida, é assim também com a nossa realidade. Eu tenho uma frase que eu digo que é o seguinte, ó, tudo existe,
porém a gente só experiencia aquilo que a gente observa. Tudo existe, todas as faculdades estão em minha posição, mas aquilo que eu observo, eu experiencio na minha realidade. Então, se eu escolho ver o lado negativo de tudo, o lado negativo vai estar em tudo. Eu vou ver defeito em tudo. Se eu ver o lado bom, eu consigo extrair vantagens, qualidades, até mesmo de situações difíceis, não é? E quando eu estou fazendo um atendimento, o que está acontecendo ali? Eu estou lançando sugestões. As minhas sugestões são vibrações, são frequências, Sim. que ativam regiões específicas do cérebro do meu paciente. Então, eu estou emanando uma frequência de cura através das minhas palavras, através do sentimento, da intenção que eu estou colocando na minha fala. Se o meu paciente entrar em sintonia com isso, vai acontecer o que a neurociência chama de ressonância límbica. Sim. O límbico dele, por neurônios de espelho, vai entrar em sintonia com o meu e a gente vai ter uma equiparação, ou seja, a informação que está no Lucas vai passar para o paciente, certo? Sim. Porque, como Jesus dizia, né? Tua fé te curou. Uhum. Então, ele aceitou, entrou em ressonância, transferência feita. Não entrou em ressonância, por algum motivo, transferência não feita. Por quê? Porque não está em sintonia. Então, o estado de abertura é fundamental. Todo terapeuta, todo curador, independente da técnica que ele está utilizando, ele está emanando uma frequência de intenção de cura que o paciente pode ou não ressoar, certo? Uhum. Se a gente parar para pensar em manifestação da realidade, a gente também pode fazer o mesmo paralelo. Como que eu manifesto a minha realidade? Na verdade, nós já estamos manifestando o tempo todo. Mas quando eu tomo consciência do que eu tenho criado, do que eu tenho observado, eu estou sendo um observador consciente, né? Por quê? Eu estou entrando em ressonância com algumas frequências específicas. Quanto mais consciência eu tomo, melhor eu escolho que tipo de realidade eu quero ter, que tipo de amizade, que tipo de ambiente, que tipo de música. Então, algo até uma dica para todo o pessoal que está aí, começa a pensar em termos de ressonância, em termos de energia. Você vai começar a entender por que que tem amigo que não conecta mais, que o assunto não flui, já fluiu, mas hoje não flui mais. Por que que tem situações que repetem na sua vida? Por que que tem coisas inusitadas que aparecem? Você começa a fazer uma engenharia reversa e analisar os seus pensamentos, seus sentimentos, você começa a entender os padrões. Uhum. Apesar desse mundo aqui parecer material e sólido, é tudo energia. Sim. É tudo. Quando você está falando disso, né, me veio aqui à mente também a influência das palavras, por exemplo, na matéria, né? Em estudo de ondas, né, simática que se fala, né? A influência das vibrações, por exemplo, no comportamento da matéria, né? Na água. Tem até um grande artista que, se eu não me engano, o nome dele é Nigel Stanford. Tem até um clipe muito legal de música, né, que ele faz, que se chama Cymatics, eu acho, uma coisa assim. E aí, quando você está falando, me veio aqui à mente o nome do Dr. Masaru Emoto, que fez até uma experiência famosa, que está dentro, inclusive, de documentários como Quem Somos Nós, né, e outros, né, falando da influência das palavras no comportamento, por exemplo, de moléculas de água que são colocadas numa condição ali de placas congeladas, né, se coloca uma palavra, por exemplo, como alegria, como beleza, e aí congela aquele pedacinho de água ali numa placa, depois observa num microscópio, né, para ver como fica a estrutura molecular. E aí palavras assim que são agradáveis ao ouvido tendem a provocar uma reação na molécula de gerar uma estrutura muito equilibrada. E por outro lado, palavras que são pesadas ou de baixo calão deixam a molécula muito mal estruturada. É sobre isso que você está falando também, não é, Lucas? Exato, exato. Embora o pessoal mais cético critica muito, né, esse autor e esse experimento, porque foi mais um estudo observacional ali, Sim. a gente precisa de fazer mais. Tem experimento com arroz, tem experimento com planta, tem lá tem experimentos que vão na mesma linha, né.
Tem pessoas que falam assim: "Ah, esse negócio de pensamento positivo é uma besteira, Sim, muita gente. tóxico, não sei o quê, não funciona". Então eu falo assim: "Então vamos fazer o seguinte, você só vai elaborar coisa negativa durante um mês na sua vida. Vamos Sim. como é que fica a sua vida?". Uhum. Então tem certos tipos Nada melhor que testar, né? que é teste, não precisa acreditar em mim. Testa, não vou muito longe não, pega alguma criança que ela só tem validação dos pais. Você é um bobo, você é um mentiroso, você é incompetente, você não faz nada direito, moleque, você não vai dar nada na vida. Uhum. E essa criança entrar em fase com a sugestão do pai e da mãe, vai ser um adulto problemático, como nós temos muitos hoje, que a maioria é infância. Sim. Ele poderia também recusar isso. Não, não sou não, eu sou capaz. E dar esse exemplo ao contrário, né? Mas é uma sugestão fortíssima de uma figura de autoridade. Então, de fato, as nossas palavras, elas têm poder e quando elas são lançadas, quando elas são intencionadas para uma finalidade. Do ponto de vista da PNL, quando a gente fala, a gente também está se escutando. E isso gera um outro estímulo, isso retroalimenta. Sim. Quando eu falo, segundo a mecânica quântica, as minhas palavras, elas não são perdidas, porque, segundo a lei de Lavoisier, a energia não se perde, ela não se cria, ela se transforma. Então, as minhas palavras lançadas foram lançadas. Ora, não tem ali, o marido pegou, ele ofendeu a esposa, ele xingou a esposa, tal. Daqui a pouco ele fala assim: "Desculpa, meu amor, você Uhum. foi rachado, porque a palavra foi lançada, eu tinha que ter pensado antes". Agora ele machucou, ele quebrou o vaso. E ele tem que colocar uma planta pesada dentro de um vaso todo quebrado, todo colado, então tem que tomar muito cuidado antes de ofender alguém, antes de: "Ah, eu não queria ter dito isso", mas disse, porque a palavra ela foi lançada, e a palavra lançada ela não volta, ela é lançada. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente sobre nós mesmos, né. Eu costumo falar para meus alunos assim: "Ó, não fala mal de você mesmo, nem brincando". Sim. Então: "Ah, eu sou péssimo, eu sou um desastre nisso". A gente chama de self-talk. Então, Uhum. se eu colocasse um alto-falante na sua cabeça agora, dos seus pensamentos, o que será que você estaria falando sobre si mesmo? É a realidade que você está obtendo, porque o seu cérebro está operando esses estímulos e ele funciona perfeitamente de acordo com o disco que você está rodando nele, né. Então, Uhum. a gente tem que ter uma atenção grande, sobre todos esses sentidos. É claro que controlar o pensamento, não vou falar para você que todos controlamos, que a gente tem 70.000 pensamentos por dia. Sim. Mas a natureza desse pensamento a gente pode controlar através do nosso sentimento. Ora, não tem como você ter pensamentos ruins, negativos, se você está num estado de gratidão, num estado de alegria. Não Sim. tem como o oposto também, você está se sentindo derrotado e tem um pensamento de luz. Então, o termômetro é o sentimento. Quando você controlou o sentimento, você vai conseguir controlar a qualidade dos pensamentos, Isso. Entendi. consequentemente, o que você fala, o que você vê, o ambiente que você frequenta, e aí você tem um certo nível de controle. Você não é obrigado a ver todas as coisas, a assistir, a ouvir. Então muda o ambiente, muda as amizades, muda aquilo que você escuta, aquilo que você vê, já é de grande importância para você conseguir formular coisas melhores na sua mente. Quando você fala do modo como você fala, me lembrei aqui de um livro do Nietzsche, que acho que, se eu não me engano, é Além do Bem e do Mal, quando ele fala que os pensamentos são vivos e são individuais e eles têm força própria e eles não querem saber se a gente gosta deles ou não gosta. No entanto, se a gente não entra numa briga com esses pensamentos, não tenta negá-los dentro de nossa própria mente, simplesmente os deixa fluir, mas ao mesmo tempo aceitando uma condição melhor dentro de si, né? Deixando eles irem e virem dentro da mente, a tendência é que vamos aos poucos, não sei como é que eu posso dizer aqui, nos conectando com pensamentos de melhor qualidade, e isso poderia gerar esse efeito que você está falando. Tudo aquilo que você resiste, persiste.
Isso. Lutar contra o pensamento negativo é como se fosse uma cola, e cola ainda mais nisso, porque onde vai a atenção vai a energia. Como é que você para de pensar num pensamento negativo na sua mente? Muda o foco, Sim. mata ele de fome. Qual que é o alimento dele? Atenção. Uhum. Mais atenção, é como a fobia. Tem pessoas que têm um pânico do insetinho, ela botou tanto foco nisso que virou um monstro. Então você muda o foco, acolhe e muda o foco, ok? Muda o foco. E isso passa, o seu cérebro entende que isso passa a ser menos importante. Quanto mais você pensa nisso, mais importante é, né? O próprio Hélio Couto, ele tem uma frase que ele fala, né? Os problemas se resolvem quando paramos de pensar neles. Então, Sim. sabe? É bem estoico isso, né? Mudou o foco, ele tende a ficar cada vez mais obsoleto, cada vez mais fraco, e não tentar lutar contra o pensamento. Ah, esse pensamento que não sai da minha cabeça, eu tô fazendo uma força para ele sair. Colou, aí não sai mais. Uhum. É aceitar que esse pensamento existe e, na verdade, tomar uma postura mais ou menos assim, não é aquilo que penso ou que me falam ou que me fazem, e sim aquilo que faço com o que penso, com o que falam e o que me fazem, né? E você falou de uma frase aí dos pensamentos serem vivos, né? Eu costumo falar isso quando eu lanço as sugestões para meus pacientes, eu falo assim: as minhas sugestões são como consciências vivas, que irão continuar trabalhando na sua mente, mesmo quando você estiver distraído. E a cada dia mais e mais ganharão força e espaço na sua mente. Eu costumo dar essa sugestão. Ou seja, porque se a gente for com uma visão panteísta, de que Sim. tudo é consciência em um certo nível, os pensamentos também são, Sim. certo? Então, eu posso me identificar com eles ou não. Então, quando eu lanço uma sugestão sobre alguém ou sobre alguma coisa, ou no campo mesmo, você pode ter certeza que você gerou um estímulo que informou o campo e aquilo vai ter alguma reverberação específica, Uhum. que essa Uhum. energia não pode se perder, ela só pode se transformar. Então, ela Sim. vai impactar alguma coisa, ela vai alterar alguma coisa. Perfeito, Lucas. A gente falou aqui muito de energia, vibração, ressonância, e isso me traz lá no início da nossa conversa a questão das várias experiências hipnóticas. E isso me lembra também das várias ferramentas que são utilizadas historicamente para isso: plantas, cheiros, pedras, objetos, músicas. Queria saber a sua visão disso, né? Se você utiliza, o que que você pensa desses materiais externos para induzir, para ajudar nesse momento, nesse tratamento. A minha opinião, nesse sentido, eu concordo muito com o que o Bashar fala sobre isso, que são ferramentas de permissão, são símbolos. São símbolos que ajudam o sujeito a intensificar a tua fé sobre algo. Eu, particularmente, não uso praticamente que nada. Eu uso a palavra, eu acredito no poder da palavra falada. Tem pessoas que acreditam em amuletos, em pedras, em plantas, em mandalas, enfim. Depende da crença. Então, na minha opinião, é tudo crença. Uhum. Ah, mas existe um princípio químico no sal grosso, na planta tal. Tem isso também. Mas o principal é o significado que você dá para isso. Então, se eu tiro um amuleto de uma pessoa, é capaz dela começar a acontecer coisas erradas da vida dela, coisas tristes, porque ela era um amuleto, era uma âncora que fortalecia. Uhum. Sim. Da mesma forma, uma visualização que eu faço é um símbolo, uma um ritual, toda a ritualística, não é mesmo, que é feita, é para o quê? Para intensificar a crença. Precisava da ritualística? Eu acho que não, que eu acho que pensou, criou. Mas se Uhum. for importante para você fazer uma ritualística, se for importante para você mexer com os elementos da natureza, a pergunta que eu te faço é importante para você isso? Qual o significado você dá sobre isso? Porque nós somos seres linguísticos e temos um cérebro interpretativo.
capaz de atribuir significados. Então, é tudo sobre significados. Então, o que significa para você esse objeto? Faz sentido para você? Outro dia uma aluna falou assim: "Poxa, professor, você não tapa o umbigo? E como que você vem para o curso assim desprotegido?" Eu falei: "Não, eu estou protegido." "Não, mas se você não tapar o umbigo, você não está protegido." Aham. É a crença dela, funciona para ela. Aí eu pensei, eu falo: "Poxa, se eu pensar que eu preciso de proteção, eu já estou desprotegido." Sim, sim. Então eu creio que a proteção está comigo o tempo todo. Então, logo, eu descarto tapar o meu umbigo com alguma pedra, um fita isolante, seja lá o que for. Tem pessoas que vão usar colar, que vão usar isso, e aí tá tudo certo. Funciona para você, continua utilizando e tá tudo certo. Só cuidado para não impor essa crença em pessoas que não têm essa crença. Uhum. E aí a gente entra na crendice, no sabe, naquela fere o princípio, o mapa não é o território. A gente começa a impor o nosso mapa. Sim, você falou de tudo é crença, né, você disse isso. E aqui me veio à cabeça, né, eu só tenho a crença de que, por exemplo, estou aqui agora batendo um papo contigo e com o Paulo aqui, né. Eu acredito naquilo que o meu cérebro constrói e interpreta como realidade daquilo que supostamente está à minha volta. Basicamente é isso que você está falando, né, se tudo é crença, esse universo ele é construído inclusive em cima de crenças, né. Tudo aquilo que acreditamos se torna real para nós mesmos. Total, porque na verdade a gente não conhece o mundo externo. Sim. A gente está olhando para dentro. A gente está captando luz e projetando imagem no nosso cérebro, está captando vibração, transformando em palavras a nossa cabeça. Você entendeu? Então, tudo é interno. Então, modifica até aquele termo ver para crer. Talvez seria crer para ver. Era ver, né. Ver aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente acredita. Tem pessoas que fazem um curso de PNL comigo, elas falam: "Professor, agora eu vejo PNL em tudo, na minha família, na minha empresa, nas minhas relações." Eu falo: "Mas já baba ali. É que você não tinha olhos para ver, você não tinha essa capacidade para poder observar o que já estava ali." Então, quando a gente muda para dentro, a gente muda para fora. É como a Louise Hay falava: "Eu não resolvo meus problemas", ela falava. "Eu corrijo os meus pensamentos." E aí os problemas se resolvem, Sim. porque ela está projetando, às vezes a gente está projetando, criando um problema em cima de um negócio que não tem problema, porque você tem uma crença de escassez, uma crença de falta, uma crença de abandono, uma crença de invalidação. Por exemplo, a pessoa que ela acredita que ela não é amada, que ela é sempre a última a ser escolhida, o cérebro dela vai buscar evidências para confirmar isso pelo viés da confirmação. Aí, ó, tá vendo? Ó, de novo, ó, tá vendo que eu não me escolheram? Tá vendo que eu fui o último? Porque é a crença dela e ela vai continuar manifestando essa realidade. Isso Ela seria não construiu. isso seria uma espécie do que o pessoal fala de que quem procura acha. Então, assim, se você tá tendendo a pensar daquele jeito, qualquer coisa vai ser uma prova do que você tá, Isso. pensando, né. Isso a psicologia chama viés da confirmação. Uhum. O nosso sistema ativador reticular ascendente, chamado sistema SARA, ele está sempre buscando evidências para validar as nossas crenças. É como, talvez você começou a ver um carro que você queria comprar na internet, de repente você saiu na rua, você começou a ver esse carro. Uhum. Ele já estava lá, mas você não tinha olhos para ver ele. Agora você começa a ver ele. A mulher, quando fica grávida, parece que é todo mundo grave. O mundo dela fica grávida. Por quê? O SARA dela ligou para isso. Então, Uhum. é sempre bom relembrar. Isso serve para mim também, que estou em processo de evolução. O que está dentro de mim agora? É o que eu estou projetando. Então, às vezes, quando chega uma situação para você indesejável, você fala assim: "Nossa, por que isso chegou para mim? O que está dentro de mim que ressoou com isso de alguma forma? Eu tive algum olha só, eu tive muito medo mais cedo. Olha, eu tive muita crença de escassez, mas olha só." Aí você começa a entender os padrões, você começa a ficar mais consciente do que você está criando. Hum.
Ô Lucas, você falou de um pouco de resistência, por exemplo, né, de alguns científicos em relação a algumas coisas que a gente citou aqui dentro do podcast hoje, né? E aí me veio aqui à mente dois termos que foram cunhados lá pelo Charles Tart, que é cientificismo e pseudoceticismo, né? Você mudando um pouquinho o rumo da conversa, mas não tanto assim. Você acredita que é realmente perigoso, né, talvez a conduta de algumas pessoas em relação ao modo como se olha para a ciência, ou não somente para a ciência, como qualquer forma institucional de conhecimento, né? Por exemplo, religioso, não sei como é que eu posso falar aqui, né? Eu ia fazer um verbo que talvez não exista aqui, né? Para falar sobre a ciência. Mais ou menos aquilo que fala, por exemplo, o próprio Nietzsche a respeito do modo como se olha para a ciência em muitos casos, usando uma estrutura religiosa de pensamento para isso. Você acredita que isso é perigoso, né, no sentido de nos talvez travar na direção do nosso crescimento? Com certeza, né? Inclusive, um cientista que eu gosto muito, que é o Carl Sagan, ele dizia, né, que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Uhum. Então, não é porque uma coisa não tem evidência que ela seja mentirosa. Sim. Talvez ela não foi testada. Qual foi o viés daquela pesquisa? Hoje tem muita gente na internet e pega ali uma headline e fala assim: olha só, foi comprovado isso, isso, isso. Você vai buscar um estudo com 7 participantes, publicado na revista do seu Chico. Então, Aham. a gente tem que ter, não pode ver só a headline. Eu acho que o cientificismo, ele se tornou um tipo de religião que tem como seu Deus a ciência. Isso. Quando você é radical nisso também, você se fecha para coisas que não tem como ser científica. Por exemplo, filosofia. Uhum. Você deixa de filosofar, você deixa de apreciar coisas da vida simples, porque para você tudo tem que estar no artigo tal de tal. E a ciência, ela erra, a ciência tem interesse financeiro por detrás, tem grupos interessados da indústria de Sim. santia, da indústria farmacêutica. Então a gente tem que desconfiar até mesmo daquilo que é publicado, né? Não é porque foi publicado que é verdade, são evidências, tá? Então eu sou de uma linha que, assim, eu tenho a ciência como adoro a ciência como um grande balizador. Poxa, se tem um estudo, vamos ler, vamos ver o que já estudaram sobre isso, vai trazer para a gente um embasamento, mas não confio muito no meu sentir. Então, eu penso que todo o extremo, ele é cego, seja aquela pessoa também que ela é extremamente esotérica e que ela faz alegações sem pé nem cabeça, ou aquele oposto que, assim, não, isso não existe, nada existe, só existe o que está no meu livrinho aqui. Também é um tipo de ignorância. Sim. Ou seja, é como se vamos dizer assim, todas as pontas do conhecimento levassem para o mesmo centro, né? Só dependendo do modo como lidamos com cada uma dessas pontas. Se não as levarmos com extremismo, a gente tende a chegar no mesmo lugar. Me parece que você está falando de algo muito mais profundo do que eu trouxe para você. Sim, né, no Kybalion, nas leis herméticas, fala inclusive, né, da lei da polaridade, né, e aí os extremos se tocam, eles são faces da mesma moeda, eles são iguais em gênero, mas diferentes em grau, como a temperatura. Você tem o gênero, temperatura, mas você tem grau de temperatura, aquele quente, grau frio, depende da percepção, não é? Aí você tem um extremo político ou um extremo religioso. Olha como eles são parecidos, parecidos do radicalismo, parecidos na forma radical de defender veementemente uma ideia e criticar a outra, não importa qual seja a alegação. Então eu tenho buscado um caminho de maior temperança, um caminho de equilíbrio, um caminho, como Aristóteles falava, né, o caminho da justa medida, Sim. o caminho da temperança. Eu acredito que é um melhor caminho, tanto que eu tenho estudado bastante sobre espiritualidade,
Sou bastante criticado com os colegas cientistas aí, inclusive, mas tenho sido, né, um disseminador da neuroespiritualidade, que é a área que estuda, porque muita gente acha que espiritualidade não tem ciência, Uhum. e tem ciência demais, sabe? Tem muito artigo sendo feito sobre o tema oração, sobre o tema fé, curas, milagres, estados alterados de consciência, eh substâncias psicodélicas e mundo espiritual. Tem estudos sérios acontecendo, assim. Sim. Então, acho que abre um campo de debate para a gente sair um pouco do pragmatismo e poder ser mais flexível. Sim, muito bom, muito bom. Paulo Vitor, você quer fazer mais alguma colocação? Não, pra mim tá assim, só agradecer mesmo, Lucas, porque foi uma conversa sensacional. Eu queria saber, né? É uma dúvida minha, uma curiosidade minha e também acho que de quem tá assistindo, para encontrar os seus cursos, se existe uma previsão de algo presencial em Belo Horizonte, que é o nosso polo aqui, mas toda a região de Minas Gerais, a gente eh, tem pessoas que nos escutam, nos assistem de outros lugares, e também de forma virtual, onde que a gente consegue encontrar mais sobre isso? Sim, sim. BH eu tive recentemente, foi agora no finalzinho do ano, então eu não tenho previsão de voltar, mas eu costumo ir a cada um ano e meio aí. Perfeito. Eu vou ter curso em Uberlândia, Minas Gerais, em fevereiro, e várias outras cidades do Brasil, né. Eu dou aula desde o básico ao avançado, eu dou aula desde o cursos iniciais a mestrado, graduação, pós-graduação na área de neurociências. Para ter mais informações, lá no meu site é o primeiro contato, né, o lucasnaves.com.br. Lá tem tanto a informação de cursos presenciais, de cursos online também. Se você não encontrar a informação que você precisa, me chama no Instagram, chama a minha equipe no Instagram, no @lucasnavesoficial, que a gente te orienta o melhor caminho para você, desde livros a um curso que se encaixa melhor ao que você está buscando, e fico à disposição para auxiliar isso. Que show. Lucas, para a gente encerrar então, eu gostaria que você fizesse uma sugestão às pessoas que estão assistindo a gente hoje no podcast. Você entende exatamente o que eu estou dizendo. Uma sugestão no sentido de crescimento, uma sugestão no sentido de melhoria da relação consigo mesmo, com a própria mente, com o corpo, né? Desde o espírito, a mente, o corpo e a alma, né? Eu estou falando da psique aqui, né? Então eu queria que você fizesse uma sugestão para as pessoas que estão assistindo a gente agora, nesse momento. O que você diria? Muito bem. Eu declaro que a partir de agora e a cada dia mais e mais, todos vocês que estão nos assistindo aqui, entrem em um crescimento exponencial no nível intelectual, mental, emocional e físico. A partir de agora, sua mente fica muito mais alerta, muito mais consciente e você passa a ser o melhor escolhedor da realidade. E nunca mais será como antes, pois todos os recursos já estão dentro de ti. E os que você acha que não estão, você pode criá-los com aqueles que você já tem. Está feito. Coração bombou, hein, Paulão? Muito bom, achei Forte, né? das melhores entrevistas que a gente fez até hoje, de verdade. Espetacular. Lucas, muito obrigado pela presença. Eu espero que quando você venha a BH, a gente possa te trazer ao estúdio aqui. Você. Vai ser um prazer, viu? E a gente faz um cumprimento no final. O que a gente faz com todo mundo, por que não fazer com o Lucas, né? A gente fala brutastê, né? Que significa o namastê bruto, né? Seria o javali que existe em mim. Saúde o javali que habita em ti. Brutastê. Seria um namastê bruto. Tem a ver com o nome do programa, né? Sagrado Masculino Podcast. Interessante. Né? Que não tem a ver com algo impositivo, né? Como macho, sei lá, né? Mas tem a ver com a expressão do masculino de dentro para fora. Tudo que vai masculino e tudo que vem feminino. O sagrado masculino também, né? Oi? Se tem o sagrado feminino, por que não ter o masculino? Perfeito, perfeito. Então é por aí. É uma brincadeira. Perfeito, Lucas. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela conversa. Um abraço a todos. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Tchau, tchau. Joia, gente. Valeu e até o próximo episódio.